trabalhando uma série de mensagens falando sobre a primeira carta de Pedro. Vamos falar sobre as duas. Mas nós estamos na primeira carta de Pedro, onde nós estamos falando sobre alegria e esperança nos tempos difíceis, tempos de provações, tempo que nós estamos tendo com muitas lutas. Falamos a semana passada e nós entendemos que o cristão, ele precisa estar pronto, a sua mente precisa estar preparada, seu coração precisa estar pronto para a volta de Jesus. E nós precisamos preparar o nosso coração, a nossa mente, dia e após dia. E para isso nós temos que ter as características de um cristão verdadeiro. Características daquele que crê, que coloca Jesus e que Jesus é o Senhor da sua vida. Que é obediência a Deus, é uma vida de santidade, é ser temente a Deus e amar fraternalmente. Quando nós falamos de amar, de amor, amar ao próximo e amar aqueles que vos perseguem, amar os inimigos também. Nós aprendemos domingo passado que nós fomos regenerados em Cristo Jesus. E que por causa dessa mudança, dessa transformação, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos templo de Deus, edificados em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. E nós, queridos, queremos continuar hoje, ainda na primeira carta de Pedro. E eu falei para você, estude a carta de Pedro. Algumas pessoas falaram para mim, me mandaram, falaram: olha, pastor, eu vou estudar. Porque são coisas maravilhosas que nós descobrimos na palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar 1 Pedro, capítulo 2, onde nós vamos ver que os discípulos, o verdadeiro discípulo de Jesus, e se você é um discípulo de Jesus, tem que se enquadrar nessa máxima. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ele procura honrar todos os homens, ele honra as pessoas, e ele também se submete às leis e às autoridades. Nós estamos numa pandemia, mundo inteiro desesperado, por tanta doença, tanta enfermidade, milhares e milhares de mortes no mundo inteiro, pessoas perdendo a sua vida, pessoas sofrendo por causa da enfermidade do Covid-19, e é muito interessante quando Pedro vem nos ensinando que nós, como discípulos de Jesus, nós temos que obedecer às leis e às autoridades, porque tem muitas pessoas que espiritualizam, não, eu não vou deixar. Queridos, teve pessoas que falaram assim para nós: não, eu não vou na igreja missionária, eu vou para outra igreja, porque na igreja missionária eu não posso ir, e na outra igreja eu posso. Tem 2 decretos municipais, tem 2 decretos federal, tem decretos diferentes para determinar. Não, é um decreto, é uma lei. E nós não estamos com isso ferindo o ser cristão, mas sim sendo cristão, obedecendo. E Pedro, nessa primeira carta, e agora nessa parte, ele está escrevendo para os cidadãos livres, para os servos, para os maridos e para as esposas. Então, olha só, o versículo 11, nós paramos no versículo 10, continuamos hoje no versículo 11 de 1 Pedro 2, diz assim: amados, ele traz uma exortação, né? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Lembra disso, queridos, você é um peregrino, você está aqui de passagem, nós somos forasteiros nessa terra. E é por isso que Pedro vem trazendo para nós estarmos preparados para a segunda volta de Jesus, porque a seu tempo, quando ele voltar, nós temos que estar prontos. Não existe essa, eu vou me preparar, não existe eu vou me preparar, ou eu estou pronto ou não.
Então eu devo estar, como que eu faço para estar pronto? Se arrependa dos seus pecados, se arrependa de tudo mal e viva uma vida reta em Cristo Jesus. Viva uma vida que Jesus Cristo é o centro. Então Pedro ele está mostrando aqui que nós estamos passando por essa terra, mas ele chama a atenção quando ele está falando aqui para nós nos abstermos das paixões carnais. A palavra no grego aqui é sárquicos, é uma mesma palavra que Paulo usa quando ele está descrevendo os cristãos, lá em 1 Coríntios 3, de 1 a 4, como crianças espirituais. Algumas mensagens anteriores nós falamos sobre isso, que nós precisamos ser cristãos maduros, crentes maduros, não crianças. E aqui Pedro usa a mesma linguagem, certo? Por quê? Porque se nós somos crianças espirituais, imaturos, nós não crescemos espiritualmente. E as paixões da carne, as coisas que estão aí, elas acabam nos atingindo, porque nós continuamos como crentes crianças, imaturos. Ou seja, Cristo não é o centro. Quando Pedro está dizendo, ele está trazendo para nós o seguinte, que tanto Pedro quanto Paulo, eles estão falando que Cristo tem que ser o centro, mas quando a gente se abstém de crescer espiritualmente, Paulo fala ali sobre o leitinho, vocês estão tomando leitinho ainda, e não tem jeito de tomar outra coisa, porque vocês não crescem, Paulo estava dizendo. E agora, Pedro traz essa mesma palavra para mostrar para a gente que nós temos que centralizar Cristo em nossas vidas. Mas, na verdade, Pedro estava dizendo, vocês ainda não têm Cristo no centro. A vida de vocês, o centro é vocês mesmos. O desejo do eu está contra Cristo. Então, nós precisamos crescer. Pedro está dizendo isso para nós. Versículo 12, ele fala assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O cristianismo, pensando na época em que Pedro está escrevendo, como que era aquela situação, o cristianismo, e não mudou muito, não mudou nada na verdade, ele se opõe ao paganismo em tudo. Ele se opõe àquilo que desfaz a palavra de Deus, aquilo que torce a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. E no comentário bíblico de Moody, ele está dizendo o seguinte, que Pedro está explicando aqui, essa explicação básica de Pedro, a prontidão dos pagãos em perceber e perseguir este povo insignificante. E Pedro sabia e entendia que a melhor resposta para eles era uma vida de integridade. Era uma vida, totalmente doada, totalmente colocada nas mãos de Deus. Dependente de Deus. Onde você louva e adora ao Senhor. E você ainda vai conseguir, por causa disso, arrancar dos inimigos da cruz de Cristo, não dos nossos inimigos, mas dos inimigos da cruz de Cristo, nós vamos ainda arrancar louvor deles por aquilo que nós estamos vivendo, pela integridade à cruz de Cristo. Então, nós precisamos andar retamente, andar numa vida de integridade, andar numa vida que persegue a verdade da palavra de Deus. Pedro continua dizendo, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele.
tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. O cristão, ele é respeitador da lei. O cristão, ele é meticuloso, ele tem que ser autodisciplinado, ele tem que se cuidar e tem que realmente cumprir, tem que obedecer. É interessante que Pedro sempre faz comparação, e ele não cita isso, mas a gente percebe isso na linguagem dele, no que ele coloca, aquilo que Paulo escreveu. E ele fala aqui nesse versículo 13, ele está falando de uma doutrina que Paulo, lá em Romanos 13, e lá em Tito, ele está falando a mesma coisa. E olha só, não é concordando com o mal, aqui, igual que a gente às vezes pensa assim, não, mas tem que ser, e se a autoridade estiver fora da palavra, eu obedeço a palavra. Mas quando toda autoridade ou lei, ela não fere a palavra de Deus, ela não fere a verdade, ela não fere o evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos ser respeitadores da lei. Nós precisamos concordar com isso. E Pedro, as palavras do próprio Pedro mostram isso, quando ele estava no Sinédrio, e ele fala para eles lá assim, para as autoridades, fala, vocês julgam, diante de Deus, é melhor ouvir a vocês ou ouvir a Deus? Pedro estava dizendo, eu vou ouvir a Deus, o que vocês estão falando é fora do princípio que eu creio, que é o princípio de Deus, que é o princípio da palavra de Deus. Então nós precisamos andar nisso, queridos. Essa é a vontade de Deus. Porque assim, versículo 15 diz, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Nós temos que manter a nossa vida em dignidade, como verdadeiros cristãos, exalando o bom perfume de Cristo. Essa é a melhor resposta. A melhor resposta não é gritando, não é brigando, não é batendo caixa, não é surgiu alguma coisa na internet, você vai lá e continua e posta a sua contrariedade àquilo que está dizendo. Não é porque alguém tem uma opinião, você tem que ir lá e dizer que não, aquela que você não concorda com isso, não é isso. Pedro está dizendo para a gente, manter uma vida digna de cristão. Uma vida que segue e que exala o bom perfume de Cristo. A ignorância, a falta de conhecimento daqueles que vão contra a cruz de Cristo, ela tem que mover em nós, sabe o que, queridos? Piedade, amor, não ira. Nós temos visto, queridos, por causa de pessoas que são contra Bolsonaro, pessoas que são a favor de Bolsonaro, pessoas que são a favor de Trump, pessoas que são contra Trump, nós estamos vendo, uma batalha virtual, e nós estamos vendo cristãos entrando nessas batalhas, pastores entrando nessas batalhas, que não são nossas batalhas, nós não temos que fazer isso. Você pode até ficar indignado, mas não cabe a nós. No nosso coração tem que ter piedade, tem que ter amor por essas pessoas, não ira. E alguém que se levanta contra nós, ou contra algo que você crê, você tem que ter piedade, não ira, não raiva, não contenda. Porque ira, raiva e contenda não procedem de Deus. Não vem lá na palavra de Deus dizendo que nós temos que ser assim. E é isso que Pedro está dizendo. Essa é a vontade de Deus, que vocês pratiquem o bem e façam ficar calado a ignorância dos insensatos. Faça que eles fiquem quietos, não por causa da sua ira, mas por causa do seu amor, por causa da sua vida de integridade com Deus. Faça com que eles fiquem quietos, não porque você vai bater lata, que você vai gritar, não. É porque eles vão ver em você a diferença
de ser um cristão íntegro de verdade. É essa atitude, queridos. É isso que nós devemos fazer. Nós temos que mostrar a nossa fé. Nós temos que mostrar que nós realmente cremos em Cristo Jesus. Para quê? Para que a mente deles seja favorável ao cristianismo. Versículo 16 diz: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Olha só essa frase: a única liberdade verdadeira da qual uma criatura, como o homem, é capaz, é o uso livre de suas faculdades no serviço de Deus. Se nós entendermos isso, que a única liberdade que nós temos é fazer a vontade de Deus, queridos, isso tem que marcar a nossa vida. A única liberdade, você é livre, mas a sua liberdade é para cumprir o propósito de Cristo. A sua liberdade é para que você realmente seja um servo do Senhor Jesus. A sua liberdade é para que você leve a salvação que você recebeu àquele que ainda não tem. A sua liberdade é para que você discipule aquele que está carente, aquele que está necessitado. É para isso que é a nossa liberdade. Por isso que nós temos, a nossa escolha está em Cristo Jesus. Do versículo 18 até o versículo 20, ele fala sobre os servos serem submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivos de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. A primeira palavra aqui no versículo 18, ele usa servos, que é empregado doméstico diferente de escravo. Sejam empregados possivelmente que já receberam, escravos que receberam a alforria, foram liberados, mas decidiram continuar na casa do seu senhor. Decidiram permanecer ali. E como seus senhores não são cristãos, eles pesam sobre esses servos que são cristãos. Eles eram perseguidos por esses senhores. E a palavra de Deus está dizendo para quê? Para ser submissos com temor, com todo temor ao Senhor, não somente se for bom e cordato. Com a legislação que nós temos, andou mudando bastante coisa, mas nós temos uma legislação, mas a despeito de qualquer legislação, nós vemos muitas pessoas que ao invés de cumprir isso aqui, declaram abertamente o mal para onde estão trabalhando, onde estão ganhando o seu pão. Ao invés de serem gratos, são ingratos. E nunca ninguém perde o seu emprego porque foi ruim. Quem já perdeu emprego, eu perdi emprego, eu falo que não foi porque eu era ruim. Né? Todos nós, quando você perde emprego, quando você foi mandado embora, não foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa daquilo outro. Sempre tem um. Não é porque nós fomos incompetentes, nós não honramos o nosso Senhor, nós não honramos a empresa que trabalhamos. Não é verdade? Não é algo que acontece com todos nós? E ele fala aqui para nós fazermos como que se nós estivermos fazendo para o Senhor. O objetivo de Pedro aqui, quando ele está ensinando essa submissão, é que continue sendo submisso.
seja qual for o caráter do patrão. Que nós precisamos continuar sendo submissos, seja o patrão físico, seja uma empresa local, uma multinacional, uma empresa que você não tem contato com os chefes. Não importa, a nossa submissão é independente o caráter dos nossos patrões ou dos nossos chefes. Você está entendendo, meu querido? Se nós vivemos assim, nós vamos viver melhor. Nós vamos ver a ação de Deus. Versículo, quando ele está mostrando aqui nesse texto, o versículo 19, quando fala ali de consciência, ele está falando de sentimento, de reconhecimento. Que se você está lá, você tem que reconhecer a vontade de Deus. E você tem que reconhecer que aquela pessoa, aquela autoridade é da vontade de Deus. Já no versículo 20, ele fala lá que temos que ser gratos a Deus. Grato a Deus. Essa palavra no grego, Strong, ele diz que especialmente graça, influência divina sobre o coração e seus reflexos na vida. Ou seja, nós estando neste lugar, mesmo que o seu patrão seja ruim, seja um carrasco, você vai demonstrar graça de Deus através da sua vida. Você vai mostrar através da sua vida, e você vai influenciar, porque você tem graça de Deus na sua vida. E porque essa graça, ela faz a diferença na sua vida, ela vai fazer a diferença na vida dos teus patrões. Graça, querido. Então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo que se nós estamos sofrendo injustamente, se você trabalha em um lugar e está sofrendo injustamente, você tem que dar glória a Deus, você tem que manifestar a graça de Deus, e fazendo isso, você cumpre o exemplo de cristão, cumpre como um cristão verdadeiro. Seja grato, meu querido, onde você estiver, porque quando você perde o trabalho, quando você fica desempregado, a coisa mais difícil que tem é você saber que no outro dia você não tem aonde ir. Eu sei, eu já vivi isso. Você não tem, você precisa e não tem aonde ir. Se sente impotente, incapaz. Então seja grato, manifeste, sabe, a graça do Senhor neste lugar. Seja grato. Se forem carrasco, seja grato a Deus, porque você está sofrendo como um cristão. Não o que Cristo sofreu, mas você está passando como um cristão. Agora, se foi falha sua, seja honesto e admita, né? Seja honesto e admita. Versículos 21 ao 25, ele está dizendo: porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa, como que a Bíblia é maravilhosa. E Pedro, ele usa uma palavra aqui, essa palavra exemplo.
Essa palavra, queridos, ela é encontrada, ela é hipogramos no grego. A única vez que ela é encontrada é aqui, esse exemplo aqui, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ele está dizendo que é o quê? É uma subscrição, ou seja, é uma cópia para imitação, é uma cópia exata para você imitar. Ou seja, o exemplo de Cristo, você precisa ser uma cópia exata do exemplo de Cristo. É isso que precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Sabe, como Jesus é. Nós precisamos ser o que Jesus passou. Se nós passarmos, nós temos que agir como Jesus. Nós temos que ser uma cópia dele. Temos que seguir o exemplo dele. É isso que Pedro está dizendo. E a pergunta que o Espírito Santo de Deus faz a cada um de nós é: você é como Cristo? Você parece com Ele? Você é exemplo para outras pessoas? Porque Cristo é exemplo. E você é exemplo para outras pessoas? Você é uma cópia fiel de Cristo Jesus? É isso que Pedro está dizendo. E nós temos que ser exemplo. E Pedro traz alguns exemplos de Cristo, do que Cristo é. Do que Cristo, o exemplo que eu e você temos que ser de Cristo. Ele diz aqui, o primeiro exemplo no versículo 22 é que nós sejamos irrepreensíveis. Que não haja repreensão, que ninguém... O versículo 22 fala que não havia dolo em sua boca. Não havia pecado. Eu e você não podemos ser repreendidos. Aí volta lá atrás, no patrão, que não haja nenhuma repreensão. Se você é um cristão, que você faça com tanto cuidado, com tanto esmero, com tanta excelência o seu trabalho, a ponto de não haver, sabe, nenhuma repreensão a você, mas não somente nisso, mas na sua vida, no seu temor, na sua fé, na sua integridade, na sua retidão, no seu compromisso com Deus, no seu compromisso com Cristo Jesus. Outra coisa que Pedro nos fala, nos mostra, que Jesus Cristo não fez, está no versículo 23, que diz: quando ultrajado não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças. Ou seja, o que é? Nós temos que evitar a autodefesa e a vingança. Nós temos que evitar isso, queridos. Gente, nós somos, eu sou e você também é. Quando alguém fala alguma coisa de você, você logo quer se defender. Eu tenho aprendido no decorrer da minha vida que tem coisas que não tem o que você fazer defesa. Eu já falei para alguns irmãos, mas eu quero fazer isso, eu vou falar. Querido, não fique, não corra atrás, você não precisa se defender. E Jesus Cristo, ele estava mostrando isso. Ele evitava a autodefesa, ele não ficava se defendendo. Quando falavam mal dele, cara, ele não fazia nada. Ele não vingava. Outra coisa que nós temos que fazer, nós temos que confiar na provisão, na providência de Deus. Porque Deus, Ele provê. A pastora Flávia falou aqui para nós, do Jeová Jiré, que é o Deus que provê tudo que nós precisamos, necessitamos, que cuida de nós. E quando nós observamos que Jesus, ele era irrepreensível, ele não ficava se defendendo, ele não buscava vingança, ele confiava na provisão de Deus, nós vemos que isso aqui é o quê? É amor de Deus, é a personificação do amor de Deus,
que precisa haver em nós. Nós precisamos personificar o amor de Deus. Nós precisamos disso. Ele, Jesus, é o nosso modelo. Ele não cometeu pecado nenhum, nós cometemos, mas ele não. Ele foi castigado indignamente, sem motivo. Se nós fôssemos castigados, não seria sem motivos, seria com motivo, seria com bastante motivo. Então, tudo que Jesus sofreu, todo o castigo, foi sem motivo. E nós precisamos saber que todos os méritos são de Cristo. Por isso você deve louvar ao Senhor. Cristo sofreu, nós vemos Pedro dizendo que Cristo sofreu no nosso lugar. Cristo sofreu. Cristo sofreu em vosso lugar, versículo 21 está dizendo. Deixou exemplo, Ele sofreu por você, para que você não sofresse, mas você precisa ser exemplo. Se você tiver que sofrer, sofra como Ele, calado, sem resmungar, sem murmurar, sem falar mal. Jesus pagou a nossa culpa, queridos. O mérito é dele, Ele pagou a nossa culpa. E por causa dos machucados dele, por causa do sofrimento dele, nós fomos curados. É isso que Pedro está dizendo e que Isaías diz. E ele termina no versículo 25 aqui dizendo que Cristo é pastor e bispo das nossas almas. É Ele quem cuida de nós. Se você estiver totalmente nas mãos dEle, se você realmente for um cristão verdadeiro, se você realmente for um cristão íntegro, reto, é Ele quem cuida de você. Então, queridos, Jesus é o nosso exemplo. Vamos seguir esse exemplo. Vamos viver como Ele. Vamos deixar, de tentar nos defender. Vamos batalhar pelas almas que tanto precisam do amor de Deus. Vamos batalhar por aqueles que precisam conhecer a Jesus. Precisa arder no nosso coração, está pegando fogo no meu coração, queridos. E eu louvo a Deus porque, sabe como tinha apagado, parece que sumido isso. Mas nós temos orado, nós temos clamado ao Senhor, e está pegando fogo novamente, queridos, porque existem milhares de vidas nessa cidade que precisam conhecer a Jesus. Não bastasse só a cidade de Carapó, tem as cidades ao redor, precisando, carecendo do amor de Jesus, que necessitam, queridos, que nós façamos alguma coisa. Que nós tenhamos Cristo como exemplo, sigamos o exemplo dele e façamos a nossa parte. E aí Pedro continua dizendo, é por isso que ele vai dizer agora, ele fala aqui sobre as mulheres, no capítulo 3 ele começa dizendo que as mulheres precisam ser, eu não vou me ater muito a isso aqui, queridos, tá? Mas ele fala que as mulheres têm que ser submissas a seus maridos como ao Senhor. Em consonância a Efésios 5, 22, quando diz que as mulheres precisam sujeitar os seus maridos como ao Senhor. É a regra de Deus, do amor de Deus. As mulheres vão fazer isso por causa do amor a Deus. Não é nem por causa do marido, é por causa do amor a Deus. E depois por causa do marido. E aí a esposa está cumprindo o exemplo de Cristo. Em submissão, em mansidão, em cooperação e tranquilidade. Versículo 7, por sua vez. No versículo 3, ele vai tratar ali sobre cabelos frisados, roupas, adornos exterior. Mas Pedro não está focando no exterior, mas ele está ali focando numa vida de santidade.
é no interior. A vida que Deus aprecia, a vida que Deus está mais preocupado é com o seu interior. E aí, no versículo 7, ele fala sobre os maridos. Vou me ater um pouquinho mais. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo, essa palavra tendo, consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Maridos, vós igualmente. Agora Pedro passa a dizer ao marido que o marido precisa e tem a mesma implicação de santidade, de vida de santidade. Pedro prescreve aqui um relacionamento conjugal que exige considerar um mútuo discernimento. Não é um discernimento do marido e um discernimento da esposa, é um mútuo discernimento. Diferente do egoísmo. Porque quando trata-se de submissão e de marido, o marido bateu na mesa, é assim, pronto, acabou. Não é isso que a Bíblia diz. E se está fazendo isso, está fora da palavra de Deus. É com mútuo discernimento, não é com egoísmo, não é com brutalidade, é considerando a mulher como parte, e como parte mais frágil, que precisa, quando Pedro está dizendo, ele não está dizendo que o homem é forte, o homem também, ele é frágil, mas a mulher como a parte mais frágil. Então, homens, não venham achando que vocês são os caras, né? Porque Pedro não está dizendo isso. A parte mais frágil, nós precisamos andar e considerar. Segundo o comentário bíblico de Moody, lembra que eu falei da palavra tendo? É aponemo, no grego. Olha só o que ela diz. Indica uma tarefa deliberada, uma propositada canalização de honra, relacionada com precioso, concedida à esposa, que diante da graça de Deus é coerdeira, para que não se interrompam as vossas orações. Ressentimentos que se originaram na conduta egoísta no lar, torna impossível a oração eficaz. A oração eficaz tem que ser sem ira. É o que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 2, 8. Levantar as mãos santas, sem ira e sem discussão ou sem contenda. Pedro está dizendo que vocês maridos, nós maridos, nós, né? Vocês eu só jogo para vocês, né? Mas é nós maridos, temos que canalizar em honra, sabe, como um bem precioso as nossas esposas, as nossas mulheres que estão conosco dia a dia. Eu sempre falo, sempre tenho falado isso, que a gente trata muito bem as pessoas de fora, e às vezes dentro de casa, a pessoa que mais suporta a gente, às vezes a gente não trata bem, e não pode ser assim, tem que mudar. E já partindo para a conclusão, queridos, nós aprendemos com Pedro que Cristo é a nossa esperança em meio às lutas. O que nós lemos na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, nós compreendemos que tem muitas coisas boas, que nós como cristãos tem muitas coisas boas, mas que nós também sofremos, e que nós também passamos dificuldades na vida do dia a dia. Há perseguições por ser cristão. E não foi só naquela época, ainda há hoje. Ainda tem hoje. Nós, nem muito, nem tanto, mas ainda existe. E o que parece que nós enxergamos no texto, quando Pedro está dizendo, é que nós ainda vamos passar por muitas
e fortes tribulações. Nós vamos passar por situações difíceis. Mas Pedro, ele escreve de uma forma tão interessante, que é como se ele estivesse dizendo para nós: não se prepare para o pior, mas sim para o melhor. Pedro está dizendo para nós: se prepare para o sofrimento que vai vir, mas tenha os olhos de um otimista, porque você não está olhando para agora, para esse tempo, você deve estar olhando para a eternidade. É isso que Pedro está dizendo. Olha só, versículo 8 a 12. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal, e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Esse capítulo 3, nós vemos Pedro dando algumas diretrizes aos casados. E a partir do versículo 8, ele fala sobre um relacionamento de forma geral, de uns para com os outros. E nesse versículo 8 até o 12, ele nos dá vários conselhos que nós precisamos seguir. O primeiro conselho, ele está ali no versículo 8, ser o quê? Compassivo, amar fraternalmente, ser misericordioso e humilde. Essa é a atitude de que nós precisamos perseguir. Sabe, não julgar com pressa, não falar antecipado, amar quem fala mal de você, ter misericórdia das pessoas e seja humilde. No versículo 9, ele fala assim: para nós não retribuir o mal com o mal, mas para fazer uma outra coisa, abençoar. Gente do céu, isso é a coisa mais difícil, porque dá vontade de fazer aquilo que eu sempre falo, né? Dá vontade de pegar no pescocinho e torcer, né? Mas Pedro está dizendo que nós temos que seguir o exemplo de Cristo, e Cristo, ele foi o quê? Ele fez isso. Ele não retribuiu mal por mal, ele abençoou. Outra coisa, no versículo 10, ele fala aqui, ó: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, tem que fazer o quê? Tem que guardar a sua língua, põe ela para dentro, fecha a tua língua, olha, refreia a sua língua, pare de falar mal, para de falar mentira. Pedro está falando para o cristão, gente. A gente tem mania de colocar a culpa nos outros, mas Pedro está falando é para nós. Pedro está falando para mim e para você: refreia a sua língua do mal, para de falar mentira, para de falar coisas que são falsas, para de inventar coisas, para se sair bem, para se dar bem, para livrar alguém de alguma situação. É isso que Pedro está dizendo para nós. Pedro está dizendo no versículo 11, ele diz duas coisas importantes: afaste-se do mal e faça o bem. Afasta do mal. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Você só fica no mal se você quiser. Então, faça o bem. Fizeram mal para você? Faça o bem. Abençoa. Não permita que Satanás vença nessa batalha. E ele ainda diz: buscar o quê? A paz com perseverança.
E é interessante essa palavra perseverança, porque ela significa persistência, constância, firmeza, consistência, algo consistente. A palavra de Deus diz que os pacificadores são bem-aventurados, são felizes, ou seja, é abençoado. Se nós buscamos a paz, é abençoado. E perseverança, essa é a palavra-chave da vida com Deus. Não existe vida com Deus sem perseverança. E não existe, sabe, não tem como nós não permanecermos com Deus. Porque se nós quisermos viver dias felizes, se nós quisermos uma eternidade com o Senhor Jesus, nós temos que perseverar na nossa fé em Cristo Jesus. 2020 foi difícil. Queridos, vai vir muitos anos difíceis pela frente. E nós precisamos perseverar. Nós precisamos nos manter firmes em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Pedro, ele termina no versículo 12 com algumas afirmações. Eu vou ler de novo o versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal. O que nós estamos vendo aqui? O que Deus faz? O que o Senhor Jesus faz? Os olhos do Senhor estão sobre os justos, aqueles que foram justificados em Cristo Jesus. Amém? Nós, queridos, justificados, os olhos dele estão postos sobre nós, repousando sobre nós. É como se ele tivesse olhando, ele está olhando para você, repousando os olhos dele especificamente em você. É isso que ele está dizendo aqui. Os ouvidos dele estão atentos à sua oração. Pensa que ele não está ouvindo o que você está orando? Se você está sendo como Cristo, você está seguindo o exemplo de Cristo. Se você não é um cristão imaturo, você não é mais uma criança espiritual que vive só de leite espiritual. Você está crescendo, está amadurecendo na sua fé, está sendo cada dia, sabe, mais fortalecido na palavra, na oração, no jejum, na comunhão. O que você pensa que Deus vai fazer? Ele está ouvindo a sua oração. Mas por que ele não atende, pastor? Acalma, porque o tempo dele é perfeito. É o tempo dele. Só que o versículo 12 diz que ele se volta contra os maus. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Por isso que nós não precisamos fazer justiça, queridos. Nós não precisamos batalhar para isso, para nos defender, porque os olhos do Senhor estão sobre os maus. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que estão, nós falamos, o texto aqui fala do quê? Daquele que faz mal, daquele que age mal. Os olhos do Senhor estão sobre eles. Então os olhos do Senhor estão sobre eles, Deus vai pesar a mão, Não, essa não é um coração e nem uma mente de cristão. Mente de cristão, sabendo disso, você vai orar para Deus ter misericórdia. Deus tem misericórdia. Então, queridos, nós estamos observando. Os cristãos, estavam sendo perseguidos de uma maneira injusta. Observamos ali 1 Pedro 1 até agora, no 3,12. E quando nós somos perseguidos de maneira injusta, queridos, o primeiro pensamento que vem é de fazer justiça com a própria mão. É de fazer o que precisa ser feito. Agora, você já perguntou para você, se pergunta para você, por que a vingança parece melhor do que o perdão? Por que a vingança, quando alguém faz alguma coisa mal para você, você deseja vingança? Por que parece melhor? Ou porque revidar parece mais justo do que a graça?
pá, pá, bateu, levou. Por que que o revidar parece mais interessante, mais justo? Agora, quando nós olhamos, eu não vou dar resposta para essas perguntas. Quando nós olhamos para Deus, nós esperamos que Ele nos perdoe e seja gracioso para conosco. Nós esperamos que Ele seja misericordioso para conosco. Apesar de muitas vezes nós não somos com os outros. Apesar de muitas vezes nós não sermos, como misericordiosos, não amarmos, de não perdoar, de não agir com graça, nós queremos olhar para o Senhor e que Ele nos perdoe. Então pense, reflita sobre isso na sua vida, queridos. A vida pode ser ou pode estar difícil. Mas você tem que se lembrar que o Senhor está nos preparando para algo melhor. Que em meio às dificuldades, Cristo continuará sempre sendo a nossa esperança. E Ele vai sempre nos ajudar. Então, como Cristo nos amou, ame também. Como Deus te amou, ame também. Ame viver, queridos. Saiba que nada de ruim neste mundo pode tirar a tua herança eterna. Nós podemos passar situações difíceis, passar coisas ruins nessa terra, mas, queridos, se a nossa fé estiver firmada, se nós formos realmente cristãos íntegros e verdadeiros, nada de ruim nessa terra, que façam ou que passamos, pode tirar a nossa herança eterna. Então, viva a vida nessa perspectiva de eternidade com Jesus. Ame a Cristo, ame a sua família, ame a igreja, ame os seus amigos, ame os inimigos. E vamos trabalhar, queridos, para que vidas sejam edificadas e salvas. Vamos regaçar as nossas mangas esse ano. Vamos, trabalhar para que vidas sejam transformadas, vidas sejam libertas. Pense, jejue, ore, batalhe pela salvação de almas, queridos. O Senhor quer que cada um de nós trabalhemos, sirvamos e sejamos exemplo como Ele foi e Ele é para nós. Amém? Feche os teus olhos. Como discípulo de Jesus, queridos, nós temos que honrar as pessoas, honrar os homens, mas nós temos que obedecer também. Nós temos que cuidar, nós temos que perdoar, nós temos que amar. É mais fácil o mal, mas o Senhor Jesus nos ensinou, e Ele foi exemplo, e nós temos que ser como Ele. Ele nos ensinou a fazer o bem. Qual vai ser a sua decisão essa semana? Qual decisão você vai tomar? Porque se nós decidirmos realmente ser cristãos e andar pelos caminhos de Cristo, nós temos que amar, perdoar e agir com graça, com misericórdia, com humildade. Nós temos que ser irrepreensíveis. Nós temos que lutar para que vidas tenham um encontro com Jesus. Não é convidar para elas virem à igreja, mas andar com elas, para que elas vejam Cristo na sua vida. As pessoas estão vendo Jesus em você? As pessoas estão enxergando Jesus na sua vida? Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite, nosso coração, Senhor, possa realmente, Senhor, ser impactado. E, Senhor, eu estou convencido de que eu falei tudo o que o Senhor queria que eu falasse. Eu estou convencido de que
essa palavra de hoje foi a palavra que o Senhor queria que nós ouvíssemos, porque o Senhor quer tratar em nossas vidas, em nosso coração. O Senhor quer mudar a nossa história, para que nós possamos, Senhor, ser como Cristo, e ser exemplo como Cristo foi, onde nós estivermos, em nome de Jesus. Se você, continue com os teus olhos fechados, se você deseja realmente ser um exemplo como Cristo foi, como Cristo é, se você deseja andar em retidão, se você deseja viver como um exemplo, um bom exemplo de cristão, se você quer, como nós falamos lá no final, servir ao Senhor, para que vidas sejam edificadas e salvas, mas de verdade, eu te convido aonde você está, seja aqui ou onde você está participando conosco, eu te convido a se colocar em pé, colocar a sua mão no seu coração. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, cada um, Pai, que está agora em pé, ou aqui, ou na sua casa, ou onde eles estiverem participando deste culto agora, eu quero abençoar suas vidas, ó Pai, porque, Senhor, é muito mais fácil o mal, é muito mais fácil, Senhor, a vingança, é muito mais fácil reclamar, é muito mais fácil, Senhor, sabe, o contrário à tua palavra. Mas o Senhor diz que nós precisamos ser como Cristo. E Pedro nos ensinou nessa noite que nós temos que ser como Ele. Exemplo. Senhor, cada um dos teus filhos que está em pé agora, colocando, Senhor, a sua mão em seu coração, porque desejam, Senhor, edificar vidas, e vidas sejam salvas através de suas vidas, através do seu serviço para o reino. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, realmente use cada um dos teus filhos, ó Pai, e que essas vidas, ó Pai, sejam a expressão da sua vontade, do teu querer, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. E, ó Deus, o reino de Deus é para aqueles que querem, ó Deus, andar em retidão e integridade com o Senhor, dia após dia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai, dá a eles força, ânimo, coragem, sabedoria e unção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, queridos. Nós vamos cantar essa última canção. E logo após nós estaremos orando. Eu quero abençoar a sua vida, para que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Desceu, o cativeiro quebrou, o inimigo está debaixo de seus pés. As alturas subiu, sentado à direita de Deus, toda autoridade tem nos céus e na terra. Por seu sacrifício fomos perdoados, seu amor nos libertou, está consumado, o preço foi pago.
venceu, sobre a morte triunfou, venceu, nas trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu, sobre a morte triunfou, venceu, das trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu ao Pai. Jesus abriu um novo e vivo caminho. As profundezas desceu, o cativeiro quebrou, o inimigo está debaixo de seus pés. As alturas subiu, sentado à direita de Deus, toda autoridade tem nos céus e na terra. Por seu sacrifício fomos perdoados, seu amor nos libertou. Está consumado, o preço foi pago. Venceu, sobre a morte triunfou, venceu, nas trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu, sobre a morte triunfou, venceu, nas trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu ao Pai. Olha só. A morte não pôde detê-lo, o sepulcro está vazio. Venceu, ele venceu. Por seu sangue fomos comprados e viveremos para sempre. Venceu, Aleluia. ele venceu. A morte não pode detê-lo, o sepulcro está vazio. Venceu, ele venceu. Por seu sangue fomos comprados e viveremos para sempre. Venceu, ele venceu. Venceu, sobre a morte triunfou, venceu, nas trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu, sobre a morte triunfou, venceu, nas trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu ao Pai. A sua mão, queridos. Senhor, o Senhor venceu não foi por um acaso, foi porque o Senhor é Deus, o Senhor é todo poderoso, soberano, e o teu amor, a tua graça, o teu poder, o poder da ressurreição está sobre as nossas vidas, está sobre a vida de cada um dos teus filhos, e que cada um, Senhor, nessa semana, possa desfrutar do teu amor, possa desfrutar da tua graça, daquilo que o Senhor venceu na cruz do Calvário, para cada um de nós, para cada um deles, o amor, ó Deus, o perdão, Senhor, ó Deus, a cura, a restauração, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, você que está aqui, Deus te abençoe, que está em suas casas, onde você estiver, a bênção do Senhor sobre você, uma semana de bênção e de vitória. Dá um abraço com os olhos, um aperto de mão com os olhos também, e vai na paz do Senhor Jesus.